Olá, irmãos, boa noite. Que Deus abençoe a sua vida, que direcione-nos para que possamos entender plenamente qual é o cuidado e o desejo de Deus para conosco. Hoje, sexta-feira, mais uma semana, estamos nesses mais de 2 meses de quarentena e temos pedido a Deus o cuidado dele sobre nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer que Deus tem cuidado de nós. Chame aí os seus amigos, parentes, convide outras pessoas para estar conosco. A gente vai ter um momento de oração e uma reflexão na palavra do Senhor para nossa edificação, trazer ânimo, trazer esperança e a gente poder consolidar tudo aquilo que há de promessa de Deus para as nossas vidas, pois Deus é fiel e há de cumprir cada uma dessas promessas. Louvado seja o nome do Senhor a cada dia e que Ele possa ter misericórdia de nós. É o que nós pedimos a Ele, incessante, dia após dia, que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, nos visite e renove sempre a nossa esperança. Deus é merecedor de toda honra e de toda glória. E mais uma vez, na sexta-feira a gente tem esse momento. A Igreja Presbiteriana Veneza, ela na sexta-feira reúne para poder orar, colocar diante de Deus pedidos, e que Deus possa direcionar-nos nesse momento, tá? Hoje nós vamos também agradecer a Deus, pelo aniversário da nossa igreja. Semana que vem ela completa 31 anos de idade, mas clamar também por um renovo, sempre um avivamento, um despertar, um desejo de santidade e de servir a Deus, ser instrumento dele aqui nesse mundo, Estamos no mês da família, celebrando, então vamos orar pelas nossas famílias, nós oraremos pelos pedidos de oração que nós temos uma lista, você vai poder interceder pelas suas necessidades, nós vamos orar pela nossa nação, então vai ser um momento onde nós oraremos e depois um momento de reflexão da palavra do Senhor, mas no final eu queria dar uma orientação também sobre as nossas atividades, esse final de semana ou especificamente domingo na nossa igreja. Nós retornaremos a atividades presenciais, tomando cuidados, então é um teste para ver como vai ser o nosso comportamento e como vai ser a nossa participação. Vamos ter esse momento de oração, chame outros irmãos, mande aí o link do Face, para que outros possam acompanhar-nos também, ok? Eu vou iniciar lendo aqui o hino do nosso inário, hino de número 130, chama-se Oração ao Senhor, e diz assim: Dirijo a Ti, Senhor, a minha oração. Eu sei que tudo vês no coração. A Ti venho adorar, a graça suplicar, o Teu favor buscar, Senhor meu Deus. Dirijo a Ti, Senhor, minha oração. Do mal que pratiquei, a confissão. Se Tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em Teu amor pleno perdão. Dirijo a Ti, Senhor, minha oração. Divino amparo és em aflição. Tu podes consolar, minha alma confortar e sempre me guardar de todo o mal. Atende, ó Deus, minha oração. Que humilde sobe a Ti com gratidão. Imploro, meu Senhor, por Cristo o mediador, que sempre eu Te possa amar e viver. Amém. Essa é uma oração, a gente sempre tem a oportunidade de orar a Deus. Os hinos, boa parte deles tem essa característica, de orar a Deus em devoção, orar em gratidão, e esse é um dos hinos, que declara a nossa intercessão, nosso clamor a Deus. E nós nos dirigimos sempre a Deus, sendo o Deus Todo-Poderoso. Eu vou ler aqui também um salmo, o salmo de número 145. A gente tem lido esses salmos de louvor a Deus. E esse aqui é um dos salmos que Deus tem direcionado a nossa vida. Nós fizemos a leitura dele também. A gente repete, busca ao Senhor, É o Salmo 144. Eu falei 145, mas na verdade é o 144.
e 4. Ele diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submeto, o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, e seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão, despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me, arrebata-me de muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas e te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Esse salmo fala da necessidade que Davi tem, de uma proteção especial sobre a vida dele, sempre lembrando que essas orações de Davi contra inimigos não é simplesmente uma declaração de ódio, mas era o modo para que o reino de Deus se estabelecesse, sendo Davi um representante de Deus. Ele era um guerreiro, então a nação de Israel tinha necessidade. E Davi tinha inimigos fora do reino, Davi tinha inimigos dentro do reino. Mas a minha escolha sobre esse texto é o início e o meio, ou o fim dele. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Verdadeiramente nós estamos em guerra. Há uma grande batalha. Nós não estamos nessa característica contra pessoas. Nós já encontramos no apóstolo Paulo a declaração que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então, existe uma realidade em que nós estamos plenamente em guerra numa grande batalha. Efésios capítulo 6 nos ajuda então a vencer essa batalha utilizando a armadura que vem de Deus e que nós possamos tomar toda essa armadura. Alguns resumem dizendo que essa armadura nada mais é do que ter Cristo em sua vida e entender que existe essa batalha, pois Cristo Jesus é tudo aquilo que nós necessitamos. E em Cristo Jesus nós encontramos todas as coisas que está nessa armadura, ou seja, é nos vestirmos do próprio caráter de Deus para vivermos nesse mundo e aí então colocarmos tudo isso para uma grande batalha, seja escudo, seja capacete, seja espada, seja a palavra de Deus, o Espírito Santo, seja o Evangelho, todas essas coisas contribuem para o nosso bem e nós devemos utilizar tudo isso que é chamado de armadura de Deus, ou seja, quem está em Cristo Jesus tem e possui essa armadura. E aí nós lutamos agora não contra pessoas, mas contra os dominadores deste mundo. É um mundo espiritual, ou seja, nós lutamos contra o diabo e seus anjos, e todos aqueles que estão empenhados em fazer que o domínio de Satanás esteja sobre a vida das famílias, sobre as nações, sobre cidades. E aí então nós temos essa grande luta. E o apóstolo Paulo diz que toda essa batalha, ou seja, toda essa armadura deve ser vestida sob oração, em meio à intercessão. Então é importante nós orarmos e buscarmos a Deus. Vamos pedir a Deus consagração para as nossas vidas, no início desse momento que temos.
Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a assumir essa realidade de armadura, pois estamos em guerra. O início deste salmo que lemos fala, ó Deus, que o Senhor protege-nos, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem visto, ó Deus, as nossas necessidades. A realidade é de Davi, mas sabemos que a inspiração é do Espírito. Se o Espírito inspirou, então serve, ó Deus, para o nosso direcionamento. Louvado seja o nome do Senhor. Encontramos também nesse salmo, ó Deus, como a família é preciosa. Davi ora, intercede para que a família dele seja uma família bem-sucedida, para que a família cresça, para que a família desenvolva, para que a família possa experimentar tudo o que há de melhor. E aqui ele fala sobre paz nas praças. Ó Deus, que o Senhor traga isso. Nós temos visto choros dentro de casa e fora das casas. Lamentações fala de uma cidade que chorou a quantidade enorme de pessoas que haviam morrido. Grande lamento, grande choro. E nós, ó Deus, lamentamos pela realidade da nossa nação. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude e que essa realidade do Salmo, ó Deus, possa acontecer no meio da nossa família. Ter o sustento, a terra produzir, os animais produzirem e podemos estar em descanso. Que a nossa vida econômica, assim, ó Deus, como a nossa realidade espiritual, seja, ó Deus, algo que seja notório, que as pessoas percebam, ó Deus, que espiritualmente estamos bem, porque confiamos no Senhor. Mas traga a Tua bênção, Deus, aos nossos lares, para que também, ó Deus, financeiramente, economicamente, nós possamos estar tranquilos, vivendo em paz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, é tão lindo, olha aí o que disse esse salmo sobre família. Que os nossos filhos sejam na mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezena de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento, nem em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós somos povo de Deus. Necessariamente não é a nossa nação, a nossa cidade, mas aquele que é povo de Deus. E Deus tem grandes promessas. E nós rogamos mais uma vez que Deus tire o choro do meio das praças, a dificuldade no meio dos nossos lares. Amém? Irmãos, nós temos uma lista enorme de pedidos de oração. Os irmãos têm acompanhado. Espero que você tenha orado. E eu vou repetir essa lista para que a gente tenha um momento de oração. Aqui, irmãos, eu tenho 23 pedidos, mas sabemos de outros irmãos que têm apresentado suas necessidades, né? Eu sei que não dá para repetir, nem todas as coisas são públicas, mas elas são necessárias. Nós vamos colocar aquilo que é possível aqui, né, nesse mecanismo, para que a gente possa então colocar diante do Senhor, pedindo a Deus que possa trazer direcionamento e consolo. Né? O nosso irmão diácono William pediu para orar pela família do Robson, é um amigo da Bahia. Ele faleceu, né, devido a... ele está internado, né, em estado gravíssimo, e a gente tem que colocar diante do Senhor, né, a família, que traga direcionamento, traga cuidado, né, e que Deus possa estar cuidando, né, e direcionando todos os familiares, todas as pessoas que estão enfermas. Então a gente sofre vendo todas essas realidades e a realidade do óbito quando chega, quando a gente ouve. Então a gente tem que orar, interceder pelas famílias, né? A Iris e Fernando, né, é um casal. Ela é presidente da Federação Sinodal Centro-Sul, né, do Maranhão, da SAF. Então a gente tem orado, né, pela irmã Iris e pelo Fernando. Os dois estão
né, com o Covid, então tem se pedido. O Hércules e a Elande, né? O Hércules é aquele que sofreu um acidente em dezembro e nós estamos desde janeiro orando por ele e buscando até mesmo auxiliar, né? Nós demos um interrompido devido a essa quarentena, mas a gente tem um compromisso que é ajudá-los a terminar aquela varanda, né? E ajudá-los também na questão de saúde. Eles estão aguardando liberação de verbas do INSS, mas devido a esse tempo, então a situação tem ficado muito complicada. E nós vamos orar pela esposa dele também, tá? O senhor Alair Francisco, né, pai do Flávio, a gente já tem orado, a gente vai continuar orando, pedindo a Deus pela saúde. Ele fez, né, uma cirurgia e agora já voltou para casa, está dentro do quadro, né, estável, mas necessita das nossas orações devido à saúde. O Valmir, né, da Cida, já está morando no Rio de Janeiro, morando na cidade de Caxias, né, e ele já está com residência fixa. E uma boa notícia, né, tem um pastor lá que a gente já conversou, vai dar uma assistência, né? Hoje nós conversamos com a Joyce, que é uma amiga lá do Rio de Janeiro, vai estar ajudando, né, a encontrar o pastor e a ajudar o Valmir. Mas lembrando que as igrejas lá estão todas fechadas, né? Caxias não está abrindo igrejas, então a gente está no mesmo quadro aqui, mas o nosso irmão Almir estará lá e a gente vai continuar orando, pedindo a Deus, né? A Andréia, filha da Alvina, né? A gente tem orado por ela devido às dores, à condição de saúde dela. A gente tem clamado a Deus, né? O Davidson, o irmão da Elisete, ele recebeu alta do hospital, já está em Sarduá e a gente vai continuar orando, né? Agradecendo a Deus pela cirurgia, voltou consciente. Então agora é a recuperação, a gente pedir pela vida dele. A nossa irmã Jodeí, né, pedindo pela saúde dela também, a gente continua orando, intercedendo. Reverendo Ronaldo Lidório, toda a família teve uma recuperação muito boa. O reverendo Ronaldo Lidório, que ainda está com algumas sequelas, questão de respiração, alguma toteira, alguma sensação de desmaio. A mãe dele, que era a maior preocupação, agora está tranquilo, né? E ele tem pedido, né, as nossas orações dia após dia, né? A gente tem orado pela mãe da Eliane Aleixo, né? Eliane Emerick, e a mãe dela está com um quadro de câncer. Então, uma situação bem complexa, bem difícil, e a gente tem orado e pedido, né? Essa faz parte da nossa lista de oração. Nós temos a nossa irmã Almira, né, que fez uma cirurgia, mas já está bem, está tranquila, então a gente tem a agradecer. O pastor Jorge, a informação que tive, recebeu alta, está bem, recuperado, muito tranquilo, né, devido ao Covid. O Davi sofreu um acidente, esteve na UTI, então a gente continua em oração, pedindo a Deus. A Júlia, né, é uma criancinha de 5 anos de idade, o quadro de saúde tem trazido um pouco de depressão, uma preocupação, e orar também pela mãe dela, a Lorena, né, pedir a Deus tranquilidade. Ana Maria, a gente tem orado pela estabilidade de emprego, profissões, né, para Deus trazer direcionamento para a vida dela e estabilidade, né? Então tem essas nossas preocupações, né? Continuar orando, né, pela família da nossa irmã Neriele, e ela faleceu, mas tem o filho, tem o esposo, então a gente tem essas situações todas pedindo a Deus que traga consolo, né, sobre a vida dessa família, né? A Renata Correia, a vizinha, filha, né, de um vizinho do Edésio, a gente tem orado, a situação é um quadro de câncer, e a gente tem pedido a Deus, né? Ronilce tem pedido pela saúde dela, a gente vai continuar, ela tem feito tratamento, utilizando medicação, mas está bem, os últimos exames foram muito tranquilos. O senhor Alfredo e a dona Delgrácia, né, tem a questão de saúde deles, eles têm algumas preocupações, mas devido à idade a gente vai continuar orando e pedindo a Deus, né? Nosso irmão Antônio falou da irmã dele, né, que está em Floresta, é um distrito de Central de Minas, ela fraturou a perna e a gente continua orando. O quadro lá, né, quase todos os distritos e cidades em volta tiveram caso de coronavírus, mas em Floresta, em Central de Minas, eles estão ainda tendo umas preocupações, então saindo um pouco de casa e precisa
dos nossos cuidados, tá? O nosso irmão José Maria e a Maria Rosa estão aguardando a liberação de cirurgias e o quadro de saúde do nosso irmão José Maria, a gente continua orando, né? O Roberto mais ali, a gente tem orado pelo luto, pelo Marcelo, pela Amanda, então toda aquela família tem essa necessidade, a despedida, né, da Antonelli. E a Mariana do Juversino, né, já está muito melhor, o quadro muito melhor do que estava antes, já passaram-se aí 2 meses, né, então as atividades dela voltando. A gente tem orado e pedido e continuado, né, colocado a vida deles na presença do Senhor. São esses aqui, são 23 pedidos, tem muito mais, né? E eu espero que Deus possa ouvir o seu pedido agora, nesse momento. Colocamos-nos diante dele, orando e clamando a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos ter um momento de oração. Ore também, né? Se você lembrar desses pedidos aí, ore pelos seus. A gente vai fazer essa oração. Senhor Deus, olha do céu, inclina-se, ó Deus, para ver o que se passa na nossa vida, como a palavra do Senhor diz, que o Senhor se inclina do céu para ver o que se passa na terra. Que o Senhor, ó Deus, tenha um olhar misericordioso e nos ajude. Ajude a cada um dos pedidos, ó Deus, que foram aqui apresentados, cada pessoa, ó Deus, envolvido, cada família, que abençoe o cuidado do Senhor. Cremos, ó Deus, no teu poder sobrenatural e sempre rogamos ao Pai por um milagre e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor direcione, ó Deus, a nossa existência e que nós, ó Deus, possamos utilizar a fé como um mecanismo, ó Deus, como resposta para aquilo que o Senhor tem para nós. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E nós queremos crer, ó Deus, que curas do Senhor pode vir sobre nossa vida, direcionamento, ó Deus, transformações, respostas, ó Deus, diante de grande tristeza, de grande dor, de grande calamidade, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia. Agradecemos, ó Deus, por todos aqueles que têm recebido respostas do Senhor, cirurgias, recuperações, ó Deus, livramentos, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, por todas essas coisas e que o nome do Senhor, Deus, seja sempre lembrado, pois o Senhor tem cuidado de nós. Pai, oramos também pela nossa nação. Oramos, ó Deus, pela situação política, pela situação econômica e, ó Deus, especialmente, ó Deus, pelo quadro de saúde do nosso país. Tenha misericórdia, ó Deus, de nós. Visita-nos. Oramos, ó Deus, como povo do Senhor. Sabemos, ó Deus, que nem todos creem no Senhor, mas sabemos que o Senhor cuida, ó Deus, de toda criatura do Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, daqueles que sofrem, ó Deus, e não têm esperança, pois nós, crentes no Senhor Jesus, podemos, ó Deus, passar por momentos de aflições, como temos passado, ó Deus, igual a qualquer outra pessoa nesse mundo, mas temos esperança. E a nossa esperança está em Cristo. Terrível, ó Deus, são aqueles que passam, ó Deus, por todas essas situações, mas não há um quadro de esperança, Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Tenha misericórdia da nossa nação. Direcione os médicos, direcione, ó Deus, os políticos e cuida, ó Deus, da economia da nossa nação. Ó Pai, cuida da nossa igreja. Cuida de cada membro, de cada pessoa, ó Deus, que congrega conosco, de cada irmão, ó Deus, que congrega na Igreja Presbiteriana Veneza, mas abençoa e direcione, ó Deus, o teu cuidado sobre todos nós que estamos debaixo, ó Deus, das tuas asas. Traga, ó Deus, um consolo e um direcionamento sobre nós e que nós confiemos, ó Deus, plenamente no Senhor e intercedo pela vida de cada irmão que agora tem apresentado a sua própria vida e necessidades pessoais. Tenha misericórdia. Ouça, ó Deus, o nosso clamor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, a gente tem aqui a palavra do Senhor para a nossa meditação, né? A gente depende dessa palavra dia após dia. E durante esse mês, nós estamos, né, fazendo 2 coisas. Nós estamos, né, objetivando a celebração do aniversário da nossa igreja. Então, a partir do domingo, né, domingo à noite,
nós vamos dar um start, né, para a gente, ainda que virtualmente, a gente poder agradecer a Deus. Cada dia, né, a gente ter assim, um momento muito especial. Né? Agenda aí, no dia 28, que é o dia do aniversário da nossa igreja, nós vamos ter uma live especial. No domingo eu vou avisar quem é o nosso convidado. Então, tem um pastor que vai estar conosco, uma pessoa muito especial para a Igreja Veneza. Os irmãos oram muito por ele, sabem muito da história, e ele vai estar conosco. É uma live e a gente vai tentar ser, sim, o mais interativo possível, mas ele é quem vai trazer a mensagem, ele que vai conversar com os irmãos. Então aguarde um momentinho, né? Domingo a gente traz a informação. Mas de domingo até o dia 31, nós vamos ter momento assim de louvor, de agradecer a Deus, algumas participações musicais, então todas essas coisas, né? Você vai aproveitando a partir que a gente for divulgando, você tem que estar ligado, né? Todas essas transmissões nós tentaremos fazer pelo YouTube para poder facilitar para que todos da igreja tenham acesso. A gente tem feito no Facebook e a gente deve continuar também. Então a gente estava olhando hoje, fizemos alguns testes e a gente gostaria que você assumisse o compromisso. Então, de domingo até o próximo domingo, todos os programas à noite da nossa igreja vai ter uma surpresa. Então, domingo à noite, segunda e terça a gente vai ter a nossa folga, quarta-feira nós temos o estudo, na quinta-feira é o dia do aniversário, né? E sexta-feira. E aí a gente volta no domingo para a gente poder encerrar. Aí a gente vai celebrar esses 31 anos, né? A gente não vai estar assim plenamente presente, mas a nossa intenção é de agradecer a Deus e que você participe, né? Como é que você participa? Se inscrevendo, né? Participando das reuniões que vão ter, daquelas que são presenciais, mas não deixando de participar daquelas, né, que são virtuais, né? Então a gente vai ter essa oportunidade. Você vai recebendo, né, pelos grupos da igreja, pelo WhatsApp, como é que nós vamos fazer essas atividades, tá bom? Vai ter exercício, vai descobrir o que você deve fazer e como você vai participar, né? Que Deus possa abençoar a sua vida e a gente poder celebrar o aniversário da nossa igreja, ok? Além disso, temos falado sobre família. E aqui eu peguei um texto, mais uma vez, né, para a gente poder pensar nesses quadros de família, que é o Salmo de número 78, do verso 1 até o verso de número 8. Nós vamos fazer a leitura, uma breve meditação, né, nesse salmo, lembrando que família é lugar, né, de ter boas memórias, de um bom testemunho e uma declaração do cuidado de Deus sobre nossas vidas, que nós temos que passar de geração em geração. Olha o que diz o Salmo de número 78, do verso 1 até o verso de número 8. Diz assim: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e a maravilha que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo de número 78, do verso 1 até o verso de número 8. Temos falado, né, sobre álbuns de família, recordando, né, lembrando que quando abrimos, né, um álbum de família, nós encontramos ali diversas fotografias que são registros. E nos nossos álbuns de família e imaginário, nós temos lá fotografias, né, de momentos maravilhosos e fotografias de momentos difíceis.
E este salmo aqui é uma fotografia do povo de Israel, é o álbum do povo de Israel, que fala sobre a fidelidade de uns e a infidelidade de outros. O que essa palavra tem para a nossa família? Família é um lugar de bom testemunho, é um lugar de dar testemunho sobre as maravilhas de Deus, né? Quando nós lemos a história do povo de Israel, existe um episódio muito marcante. É o episódio da entrega da lei, quando Moisés entrega a lei ao povo de Deus. E a lei então deveria ser passada de geração em geração. Quando o povo sai do Egito e ele vai para a terra de Canaã. Então, no deserto, Deus entrega essa lei. E aí nós encontramos, então, uma série de crentes no deserto obedecendo, eles conhecendo a Deus. E eles viram, então, as maravilhas de Deus. Eles presenciaram. O Salmo 136 fala sobre como essas pessoas viram essas maravilhas. Eles experimentaram tantas coisas no deserto e eles viram o poder de Deus. E eles se tornaram, então, as testemunhas. E eles deveriam publicar isso às outras gerações. O que é que eles viram no deserto? Se você puder me ajudar aí, de alguns registros e fatos maravilhosos. Olha, eles viram água jorrar da rocha. Então é um feito maravilhoso. Eles viram codornizes vindo do céu para que eles pudessem ter carne para comer, embora reclamavam demais. Eles tiveram um pão, maná que desceu, eram flocos que chegavam e eles deveriam colher, comer todos os dias e apenas uma vez provisionar para o sábado. Eles não deveriam guardar, porque eles deveriam confiar que Deus mandaria o mantimento. Então quem guardava, tudo ficava apodrecido. Então cair comida do céu, Jesus fala sobre o pão vivo que desceu do céu. Além disso, nós encontramos um pouco mais da realidade do cuidado de Deus. A Bíblia diz que uma nuvem passava o dia inteiro sobre eles, para que pudesse dar proteção, pois no deserto, durante o dia, chegava a quase 50 graus. Mas não era só um cuidado durante o dia, também vinha um cuidado durante a noite. Outro milagre, outro feito maravilhoso de Deus é que durante a noite uma coluna de fogo iluminava o caminho deles, para que eles pudessem ver o que estava acontecendo no deserto. Então, de novo, mais 2 milagres maravilhosos de Deus. Além disso, a Bíblia narra que eles andavam e eles andaram 40 anos e a sandália não desgastou. As roupas não puíram, as roupas não envelheceram e eles mantiveram isso. Parece uma narrativa um pouco estranha. Alguém acreditaria em tal narrativa, mas é isso que nós encontramos nas Escrituras. Nós encontramos cada feito de Deus, feitos maravilhosos, visitação especial de Deus sobre o povo dele. Quantas vezes Deus interferiu, Ele mandou maná, Ele mandou codornizes, Ele sustentou, Ele deu água no meio do deserto para todas aquelas pessoas, alimento para que eles pudessem sobreviver. Esse é o cuidado de Deus. Olha, existe a travessia do Mar Vermelho, todo aquele povo passando e à noite todo aquele vento, chão seco, o mar aberto. E eles atravessaram, chegaram do outro lado, tranquilos, porque Deus estava com eles e todo o exército do faraó foi destruído naquele momento. As águas caíram sobre eles. E aí então, olha a história que eles poderiam contar, os feitos maravilhosos, mas eles traziam também outra história, a história das 10 pragas. Nós estamos vivendo esse momento, de uma praga sobre o mundo todo. Tente imaginar agora todo esse feito de Deus. Eles contariam cada fenômeno que aconteceu ali, tudo promovido por Deus. E aí então vemos o poder e a autoridade do nosso Deus. Imagine só agora o chamamento de Moisés
para que Moisés pudesse então estar na presença de Deus, a sarça que ardia. Então tantos modos de Deus operar seus milagres, a cura e as manifestações de Deus em todos aqueles. Tente imaginar quando as serpentes estavam picando e matando todas aquelas pessoas. Aí Moisés faz uma imagem de uma serpente e agora qualquer pessoa que olhasse para aquele ícone, para aquela imagem, seria curado. Ou seja, manifestação de todo esse cuidado de Deus. E quando eles saíram lá do deserto, eles atravessaram o Mar Jordão. E aí até o Rio Jordão. E o Rio Jordão também foi mais um fenômeno onde os sacerdotes carregando tudo aquilo ali acontecia como um poder maravilhoso de Deus. Aí a gente tem a história de Jericó, as muralhas. Olha quanto Deus trabalhou em favor do povo dele. E essas pessoas que estavam no deserto viram isso. E elas então tinham o dever de contar a geração que estaria entrando na terra de Canaã. Então essa geração que viveu no deserto contou para a geração que entraria na terra de Canaã. Só que a Bíblia diz que aqueles que viram tantos feitos contaram a esse povo e eles entraram. Só que a Bíblia diz que eles começaram a desprezar e ignorar os princípios bíblicos. Eles começaram a unir-se com outras pessoas. A Bíblia diz que os filhos dessa segunda geração, chegou um momento que eles não sabiam quem era Deus. Eles não sabiam explicar quem era Deus. Foi na geração em que os juízes reinaram. Essas pessoas não se lembravam mais de Deus. Ou seja, o testemunho de Deus não tinha mais nenhum valor. Agora, qual foi o ensino e qual o modelo que nós encontramos que a primeira geração esteve com Deus em todos esses processos? A segunda geração começou a enfraquecer. A terceira geração era daqueles que não conheciam mais dos feitos. Na verdade, eles nem lembravam-se de Deus. Assim pode acontecer na nossa casa. A nossa família pode experimentar isso. Mas existe aqui, então, dois princípios. Primeiro, os pais devem tornar notório os feitos de Deus. Ele precisa contar o que aconteceu no passado, mas os pais é que vão ajudar os filhos a acreditar que Deus existe e que Ele tem cuidado de nós. É o testemunho. Como é que a gente faz isso? É falar sobre os feitos poderosos de Deus, pegar a lei e apresentar. Foi isso que Esdras fez com o povo. Foi isso que Neemias fez também na construção. Eles sempre se lembravam de Deus. Eles lembravam quem era Deus, o poder de Deus e como Deus poderia restaurar a nação de Israel diante de tudo aquilo que havia acontecido. Então, os pais têm esse papel de ensinar a lei, de contar aos filhos, assim como está em Deuteronômio, ensina, inculca nas crianças. Então, nós temos esse papel. Primeiro, pela palavra, nós precisamos projetar isso. Nós precisamos falar sobre isso. Segundo, pelo modelo. Ou seja, essa palavra que nós cremos é a palavra que nós vivemos dia após dia. E como igreja, que é o segundo fator, nós temos a necessidade da proclamação desse evangelho, da transformação, pois os nossos filhos precisam ouvir do evangelho, dos milagres e dos poderosos feitos de Deus. Só assim as gerações vindouras saberão sobre as coisas de Deus. Existem muitas pesquisas que falam sobre a segunda e a terceira geração dos filhos dos crentes. Eles contam que a primeira geração, que é a geração dos pais, eles cuidaram, eles sentaram, eles oraram, eles ensinaram. E quando veio a segunda geração, os seus filhos acharam que era muito vergonhoso, muito difícil colocar os filhos à roda da mesa, falar sobre o amor de Cristo, e muitos hoje estão colhendo os filhos distantes da presença do Senhor. Isso também acontece nas nossas casas. Quantos pais, quantas mães poderiam agora arrepender-se de não ter dado testemunho, de nunca ter falado,
de nunca ter levado a sério as coisas de Deus, as agendas que Deus preparou para a sua igreja, né? Até mesmo as reuniões que acontecem, né, nas nossas comunidades, o encontro, e às vezes nós não incentivamos. Eu vejo muitos pais incentivarem seus filhos todos os dias a irem para a aula. Eles pagam um curso, incentivam a fazer curso. Mas uma coisa simples, às vezes uma reunião de jovens, adolescentes ou de crianças, ele não tem ânimo para conduzir as crianças até lá. E aí então depois ele diz, por que eu não aproveitei mais? Por que eu não incentivei? Né? Enquanto os pais gastam rios de dinheiro para que os filhos tenham cursos, mas eles não investem em nada para que os filhos conheçam as Escrituras. Eles pagam as melhores apostilas, eles pagam pelos melhores livros, mas quando fala do valor de uma Bíblia, eles reclamam, está muito caro. Tá não. Quanto vale uma alma? E os pais deveriam entender isso. E agora vem os filhos que estão se distanciando das coisas do Senhor. É muito comum nós lidarmos com jovens. E quando eles assumem uma idade, o emprego e eles casam, eles desaparecem das nossas reuniões e de muitos dos nossos encontros. Mas a gente percebe que boa parte deles, quando eles param em casa e veem que a crise chega, a dificuldade chega, eles falam, nós precisamos do Senhor. E aí então eles começam a voltar até as reuniões, os encontros, os cultos na igreja, porque a semente caiu no coração deles. Mas agora parece ser inevitável. Esses jovens, quando têm os seus primeiros filhos, eles têm uma sede enorme da intimidade. Ou seja, eles levam os filhos à igreja, apresentam, batizam e tudo porque eles sabem dessas coisas. Mas a maioria deles, quando vem os filhos crescendo, e ele descobriu que não ensinou os filhos, como eles lamentam. Eles dizem, eu sei que eu falhei e eu deveria ter andado um pouco mais, ensinado um pouco mais, falado um pouco mais. E muitos deles me disseram, pena que agora é tarde, né, pastor? E eu não tenho preocupação nenhuma em dizer, pena que agora é tarde. Mas para Deus, nada é impossível. Então talvez você lamente aí um filho que você não contribuiu em nada para que ele andasse na presença do Senhor. E aí então você gostaria que ele voltasse. Mas preste atenção, é Deus quem cuida dessas coisas. É Deus quem promove as conversões. O que nós devemos fazer? Se na infância, se na adolescência nós não conseguimos influenciar, mesmo ensinando, a única coisa que nos resta, mas também era a única coisa que nós tínhamos, para que ele inculcasse no coração dessas crianças a lei, a palavra e as verdades do Espírito. Continue a orar. Essa é a nossa esperança. Ore a Deus, clame a Deus e nas oportunidades fale sobre as maravilhas de Deus, que nunca se aparte dos nossos lares o testemunho dos maravilhosos feitos de Deus. Mas o texto começou assim, ouvimos de nossos pais. Pais, transformem o lar de vocês num local de testemunho. Se aumentou o salário, conte para a família, graças a Deus, aumentou o meu salário. Se no emprego você estava tendo uma dificuldade, conte para os filhos, graças a Deus, essa situação mudou. Se você está vivendo dificuldades, fale com os filhos sobre o tempo em que Deus deu a grande provisão e que nesse momento era um grande momento de demonstrar fidelidade a Deus. Então coloque Deus sempre nessas conversas, testemunhe sobre Deus, faça planos, mas baseados em Deus, busque a Deus. Nesses tempos de distanciamento, um pai de família disse para mim, como eu fui negligente. Hoje eu gostaria muito de estar presente nas atividades da igreja, como eu gostaria de estar envolvido. Mas agora eu não posso. Mas ele já sentido disse, assim que voltar às atividades, eu volto também à presença, porque ele aprendeu nesse momento. Ele falou que tem lido Bíblia, orado. Então esse momento tem ajudado a ele. E ele falou assim, como eu tenho investido tempo para falar de Jesus para a vida ou para os meus filhos. Que os nossos lares sejam assim. Família, um lugar de testemunho,
ouvimos de nossos pais as maravilhas que Deus tem feito. Que Deus abençoe a sua vida e te direcione. Vamos orar, né, pelos nossos filhos e pelo nosso lar, para que seja um lar de grande testemunho, de eficiente testemunho, de incalculável testemunho do que Deus tem feito nas nossas vidas. Senhor, abençoe os nossos lares e ajude-nos a testemunhar dos poderosos feitos do Senhor, pois o Senhor nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz com essa finalidade. Fortaleça os pais que estão iniciando a caminhada. Fortaleça os pais naqueles que já estão em caminhada adiantada e coloque no coração deles força e perseverança. Ó Deus, traga o perdão ao coração daqueles que foram negligentes e hoje percebe, ó Deus, como perderam tempo. Ó Deus, dá sempre consolo e conforto a eles e que o Espírito do Senhor ensine-os, ó Deus, que é o Senhor quem chama os nossos filhos à salvação, mas que nós devemos ensinar esses filhos, que haja um bom testemunho nos nossos lares. Agradecemos, ó Deus, por aqueles que fizeram um excelente trabalho e hoje veem os frutos. Eles veem a sua geração na presença do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Que não haja, ó Deus, choro nas praças, que não haja lamento, ó Deus, nos nossos lares, mas que haja alegria dos pais, porque eles testemunharam do cuidado do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, domingo nós retornaremos, né, à atividade. Nós vamos ter uma reunião de manhã às 9 horas, né, que é no horário da escola dominical, e uma reunião à noite. Elas vão ter as mesmas características como um culto. Então, você deve fazer a sua inscrição, né? Nós estamos iniciando o retorno às atividades. Então, a gente pode começar tímido, ter algumas dificuldades, mas a gente está utilizando todas as instruções e todos os recursos para que a gente possa ter uma segurança, né, ao estarmos lá no templo. Nós podemos reunir, né, com apenas 30 pessoas. Dessas 30, incluem aqueles que têm que fazer o culto, né, acontecer no sentido de funcionamento. Então nós teremos diáconos, o acompanhamento, né, de pelo menos um presbítero em cada reunião, sonoplastia, a mídia, pois nós faremos transmissão online e será pelo YouTube. Então a partir de domingo vai acontecer tudo pelo YouTube, né, na página da Igreja Presbiteriana Veneza. E aí nós temos o pessoal que vai trabalhar a música, né? Então nós vamos ter esse grupo junto lá, mas eles serão escalados, né? Então nós vamos ter lá fixo e repetido apenas, no entendimento, o pastor. Os outros 28 ou 29 pessoas vão ser pessoas novas. Então cada reunião, nós teremos uma reunião às 9 da manhã e uma reunião às 19h30. Né? Nós temos até amanhã, meio-dia, para a gente fazer as inscrições. Se o número exceder, né, nós abriremos a possibilidade, né, do culto às 18 horas. Então nós teríamos um culto às 18 e um às 19h30, somente se houver necessidade, mas nós vamos ter essas duas reuniões amanhã. Faça a sua inscrição lá no grupo. Se você não está no grupo e pertence, né, à Igreja Presbiteriana Veneza, entre em contato comigo pelo WhatsApp, né? A maioria do pessoal já tem um contato, e que a gente tome todos os cuidados necessários, né, para a gente poder participar. Todas as instruções estão no grupo. Se você não recebeu, me peça, eu posso passar novamente e nós vamos trabalhar, né, de forma assim bem equilibrada, bem consciente, e o nosso intuito é louvar a Deus e podermos então ter, né, esse momento de intimidade. Quarta-feira nós teremos estudo bíblico lá no templo, mas com transmissão online, e sexta-feira nós teremos a reunião de oração lá no templo, né? Então vai ter a reunião de oração no templo, mas será transmitido também online. E o outro domingo, que é o domingo do dia 31,
né, nós encerraremos aí essas celebrações do aniversário da igreja. E a partir de então nós vamos mostrar, né, passar para os irmãos aquilo que é necessário de fazer a adaptação. Então, domingo agora é um culto de manhã e um culto à noite. No outro domingo, nós estamos trabalhando algo que funcione como escola dominical. Você vai receber as informações, mas em todas as atividades você vai precisar fazer uma inscrição, né, antecipada, porque não pode exceder em 30 pessoas lá no templo, né? Todos deverão usar máscara o tempo todo, do início ao fim da reunião, manter distanciamento, e nós teremos o local reservado para que você assente-se sozinho em determinados locais, né, para que a gente tenha o distanciamento que nos é exigido. E queremos fazer isso com muito respeito, muita ordem e muita decência, ok? Esteja orando por nós e que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite e que você descanse no Senhor. E lembre-se, família é um lugar de testemunho. Temos ouvido dos nossos pais. Que Deus o abençoe. Uma boa noite.